Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Professor do Século XXI, a Tecnologia na Sala de Aula. Para o episódio de hoje, nós escolhemos para partilhar com vocês uma ferramenta digital denominada de Genially e disponível em www.genial.li. É uma ferramenta digital bastante completa, permite criar diferentes recursos, desde apresentações dinâmicas, criação de dossiês digitais, nomeadamente e-portfólios, criação de jogos, imagens interativas, infográficos, guiões digitais, inclusive apresentações em vídeo. Portanto, é uma ferramenta que tem diversas funcionalidades. Esta ferramenta está disponível apenas em 3 línguas, inglês, francês e espanhol. Podemos verificar aqui, inglês, espanhol e francês. À semelhança de qualquer outra ferramenta digital, precisamos de fazer um registro para termos acesso e também, à semelhança de algumas ferramentas, tem uma versão gratuita que tem algumas limitações e depois permite fazer upgrade para versões pagas. Então vamos entrar no nosso Genially, podemos fazer um registro com o endereço de e-mail e uma password, como podemos usar a nossa conta do Google, da Microsoft, Facebook, LinkedIn ou Twitter. E vamos então perceber quais são as potencialidades desta ferramenta. Este é o painel do nosso ambiente de trabalho dentro do Genially, onde temos aqui o nosso ambiente de trabalho, onde aparecem os layouts que nós já utilizamos em qualquer dos formatos. Temos aqui neste menu lateral, portanto, o My Creations, que é este ambiente de trabalho, o Bin, que é a lixeira, onde ficam colocados aquilo que nós eliminamos e que de alguma forma podemos recuperar, se for esse o caso. Temos aqui o My Brand, que nos permite definir alguns layouts, como cores e fonte, por exemplo. E Inspiration, que é um outro submenu, onde nós conseguimos fazer pesquisas sobre trabalhos que já foram criados e que foram disponibilizados. Temos a possibilidade de fazer uma pesquisa filtrada, portanto, escolhermos aquilo que eu quero pesquisar, e também a possibilidade de pesquisar por layouts que podem ser reutilizáveis. Se eu clicar aqui, então aparecem todos os layouts com este símbolozinho, que significa que, embora tenham sido realizados por outras pessoas, eu posso utilizá-los porque eles foram deixados como públicos. Caso contrário, os layouts e as apresentações que não têm esse símbolo, nós podemos apenas visualizar, mas não poderemos utilizar. E, portanto, é útil perceber que muitas apresentações, muitos trabalhos já foram feitos e que podem ser utilizados por nós. Para fazermos a criação de um Genially, então nós podemos vir aqui Create Genially e aparecem-nos as possibilidades. Eu posso, mais uma vez, fazer uma pesquisa pelo template e temos aqui o tipo de criações que eu posso fazer. Então, eu posso criar uma apresentação, posso criar infográficos, gamification, portanto, posso criar jogos, pegar numa imagem e criá-la com interatividades, portanto, fazer ligações nessa própria imagem, criar um vídeo de apresentação, criação de roteiros ou guias, materiais de treinamento e criações em branco, onde eu posso começar a criar de origem. Então, por exemplo, se eu escolher no menu Presentations, ele vai-me apresentar um conjunto de layouts que eu posso escolher e posso utilizá-los. Atenção que os que aparecem com esta estrelinha aqui são aqueles que são layouts das contas premium. Então, estes eu não poderei utilizar tendo uma conta básica, que é aquela que é gratuita. Portanto, posso usar qualquer um destes layouts e tenho aqui no menu esquerdo a possibilidade de fazer um outro tipo de pesquisa. Portanto, dentro do menu Apresentações, eu posso ter Presentations, posso ter a criação de dossiers, relatórios e propostas de negócios, Business Proposal. Então, de acordo com a temática, eu posso fazer aqui a pesquisa mais filtrada. Criação de infográficos, e aparecem-nos também aqui um conjunto de layouts que podem ser bastante úteis. Eu posso a qualquer momento visualizar. Por exemplo, este é um layout que eu posso utilizar. Se eu achar que preciso de uma sequência, por exemplo, por anos, identificando uma timeline com vários eventos que aconteceram num período de tempo, eu posso, por exemplo, escolher
este layout, mudando as cores, por exemplo, que são algumas das funcionalidades, e para usá-lo basta colocar o Use My This Template, ele passa para o nosso ambiente de trabalho. E este íconezinho aqui permite-nos sempre perceber dentro de um layout se existem interatividades, ou seja, algum tipo de ligação. Então, por exemplo, em cada uma destas sinalizações significa que nós podemos ter uma interatividade, pode ser, por exemplo, a abertura de um site complementar, uma ligação externa. Infográficos também verticais e no formato de diagramas. Então, eu posso estruturar toda uma apresentação escolhendo a sequência dos infográficos que eu quero utilizar na minha apresentação. Por exemplo, temos um exemplo de infográfico para competências digitais, o que é muito usado para traçar o perfil, e eu vou escolhendo o formato de acordo com a minha funcionalidade, ou seja, daquilo que eu pretendo. Um outro submenu é o menu Gamification. Então, nós temos aqui alguns tipos de quizzes, que são jogos à base de questionários. Temos games, onde nós temos aqui, por exemplo, a possibilidade de fazer jogos fazendo questões de associação. Então, os layouts estão pré-definidos e eu posso alterá-los e usá-los como estão ou reajustá-los se for o caso. Reparem, por exemplo, aqui nós temos um layout usado, por exemplo, para geografia, onde nós queremos localizar determinados locais e temos aqui as interatividades, e se eu clicar não é a localização correta do Taj Mahal, então é uma forma de usar este tipo de atividades nas nossas aulas. Temos aqui operações matemáticas, onde eu posso introduzir algumas operações e dou a possibilidade dos alunos de irem colocando e até acertarem nas operações, e posso também colocar interatividades de forma, por exemplo, a explicar a resolução quando eles reagem ou resolvem, e portanto temos uma série de layouts já pré-definidos que nos permitem utilizá-los tal como estão. Depois temos aqui a forma de games, que foi o que tivemos a ver, e escape games, que são um outro tipo de jogos baseados em mistério, resolução de problemas. Então também existe esse tipo de jogos que podemos explorar e utilizá-los ou adaptá-los para um contexto mais adaptado ou adequado aos nossos objetivos. Criação de imagens interativas, então eu posso utilizar uma imagem que eu tenho como estática e torná-la interativa, já vamos perceber. Criação de um vídeo apresentação, portanto de uma apresentação que pode ser, por exemplo, a apresentação de um projeto, uma apresentação pessoal para criar um videocurrículo, por exemplo, ou uma apresentação criada pelos próprios alunos, onde eles podem utilizar também um layout já de pré-definido e verificamos, por exemplo, o que é que este layout nos oferece. Vamos visualizar. Então, reparem que temos aqui o tipo de letras, as frases que nós podemos ir substituindo por aquilo que nos interessa, e se eu quiser, basta clicar em Use This Template, reparem, e podemos selecionar quais são os slides que eu quero ter na minha apresentação. Então, aqui, por exemplo, temos um conjunto de 4, 8, 12, 14 slides, mas eu posso não querer todos. Então, eu posso selecionar apenas aqueles que eu quero ter na minha apresentação. Só a título de exemplo, criei este, então fazia adicionar e ele vai passá-los para o meu ambiente de trabalho e cá estão os layouts que eu selecionei. Então, agora, basta-me ir introduzir, por exemplo, aqui as alterações que eu quero. Por exemplo, projeto de tecnologia, só a título de exemplo. E tenho aqui o meu título. Posso ir fazendo estas alterações e posso também, temos aqui a paleta de cores que me permitem, por exemplo, alterar as cores. Claro que em algumas situações elas só estão disponíveis para a versão paga e por isso temos que ter esse cuidado. Reparem, por exemplo, que eu posso colocar uma interatividade. Então, que tipo de interatividades eu posso colocar? Uma tooltip, posso colocar uma janela, onde vou explicar um determinado conteúdo, posso direcionar para uma outra página ou adicionar um link para um website. Por exemplo, se for um videocurrículo e eu tiver, por exemplo, uma página da internet ou um canal no YouTube, eu posso direcionar para quem estiver a assistir à minha apresentação, ser direcionado nessa página. Então, eu vou
fazendo essas alterações à medida que eu quiser. Explorando as restantes funcionalidades do Genially, portanto, nós tínhamos visto aqui, por exemplo, o Presentations, e já tínhamos visto aqui o Video Presentation. Depois temos, por exemplo, a criação de um guia, e este guia pode ser, por exemplo, a criação de um portfólio, a criação de uma agenda digital. Então, são guias ou roteiros que nós podemos criar dentro do próprio aplicativo, usando os layouts e dando a nossa personalização, fazendo o nosso toque pessoal. Training Materials, que são materiais para treinamentos, que nós também podemos criar dentro deste aplicativo, em que temos unidades de aprendizagem e recursos institucionais muito utilizados, por exemplo, para design instrucional. Por exemplo, nós temos que criar, por exemplo, avaliações com base em rúbricas, criar, por exemplo, algum tipo de programação. Vamos abrir, por exemplo, aqui este que é uma matriz de um programa. Então, permite-nos fazer este tipo de gestão mais pessoal na criação deste tipo de recursos e conteúdos. E depois temos aqui o More, onde dá-nos mais algumas indicações que podemos realizar no aplicativo: Personal Branding, Interactive Cards, cartas interativas, posts horizontais, posts verticais. Então, nós podemos usar para criar os nossos layouts para publicar nas redes sociais, por exemplo. E a possibilidade de fazer uma blank creation, que é criar algo em branco. Então, eu posso escolher uma apresentação limpa, clean, e vou estruturando de acordo com as minhas necessidades. E essa apresentação pode ser uma apresentação normal, um infográfico horizontal ou vertical, ou seja, tenho todas essas possibilidades de criação desses layouts, mas de raiz, sem usar um layout pré-definido. Por exemplo, se eu quiser criar uma imagem interativa, vou Create an Interactive Image. Obviamente que eu vou ter que buscar essa imagem, então vamos buscar uma imagem, por exemplo, da nossa série. A imagem será esta, fazemos Accept e vamos aqui definir em termos de tamanho. Então, se eu quiser, por exemplo, toda a imagem, então eu vou defini-la e faço Accept. E esta imagem vai ser a imagem onde nós vamos ter a possibilidade de ser uma imagem dinâmica, ou melhor, estática, e que nós a vamos tornar em dinâmica. Reparem que nós temos aqui os tipos de botões que eu quero. Por exemplo, se eu quiser direcionar para o site do LabDeck, então eu vou pôr aqui esta interatividade, vou selecionar o tipo de interatividade que eu quero colocar e quero colocar, por exemplo, o link. Vamos copiar o link do nosso site e vamos colocá-lo aqui. Então, está aqui o nosso link, vamos então fazer save. Então eu coloquei aqui uma interatividade. Por exemplo, temos a série que está divulgada no YouTube, esta série, então eu posso também colocar aqui uma interatividade. Vou lá e vou dizer o que é que eu quero. Também quero, por exemplo, colocar um link. E o link vai ser, por exemplo, de um vídeo, de um dos nossos vídeos do YouTube. Então vamos colocá-lo aqui e fazemos save. Temos ali uma outra interatividade. E assim sucessivamente. Então eu posso ir adicionando, posso colocar diferentes botões, por exemplo, e posso ir colocando essas interatividades. Posso também, se for o caso, ajustar as cores, se me interessar, ou deixá-lo assim. Depois de colocar as nossas interatividades, que não têm um limite mínimo ou máximo, nós podemos ir adicionando, eu posso pré-visualizar como é que está a minha imagem. Então, o que é que eu tenho? Tenho ainda a possibilidade de mostrar, como nos layouts que nós verificamos no repositório, quais são o tipo de interatividades que eu tenho. Tenho duas neste caso. E se eu vier aqui, sou redirecionado para o site do YouTube, que nós tínhamos pré-visualizado. E se eu vier aqui, sou redirecionado para o site do LabDeck, tal como nós tínhamos colocado. Então, podemos sempre editar, voltar atrás. E esta é a nossa forma de trabalhar em qualquer um dos recursos do Genially. Podemos sempre pensar em termos de texto, o título ou o texto que vamos usar, nas imagens que queremos utilizar, o tipo de recursos, podemos adicionar formas, podemos adicionar os gráficos, temos aqui os elementos interativos, como estivemos a verificar, blocos que podem ser úteis, por exemplo, para a apresentação de informações, temos a possibilidade de inserir imagens e há a possibilidade, nas versões de upgrade, de inserir áudios, que na versão gratuita não é possível.
Temos aqui o background, que nos dá a informação de como é que está o nosso layout e o número de páginas que nós temos, que neste momento é só uma. Porquê? Porque eu posso construir uma sequência dentro do Genially. Então, eu posso colocar uma imagem, depois intercalar com a apresentação e criar uma sequência de diversos recursos. Temos ainda, só para aprendermos aqui, a possibilidade de adicionarmos colaboradores. Então, eu posso colocar o endereço de e-mail de outras pessoas e trabalhar de forma colaborativa com essas pessoas e, portanto, o Genially tem essa funcionalidade de permitir o trabalho colaborativo também. Então, esta foi a ferramenta que nós quisermos apresentar para vocês hoje, que tem imensas potencialidades e imensos recursos que nós podemos utilizar nas nossas aulas e nas mais diversas atividades, seja em contexto escolar ou não, e esperemos que vocês a possam usar e que ela seja de vosso agrado. Qualquer dúvida, já sabem, é só entrar em contato e encontramos no próximo episódio.